Se a gente pensar outro dia, estava fazendo aqui, fui numa missão e passei por alguns monumentos. E tem monumentos históricos, especialmente na Espanha, que foram, num determinado momento, uma sinagoga, se tornaram uma mesquita e depois viraram uma igreja ou uma catedral católica. O mesmo monumento, com as mesmas bases, os mesmos fundamentos, serviram a três religiões diferentes, com dinâmicas diferentes, com discursos diferentes, com crenças diferentes. Isso para dizer o quê? Que a cultura é muito... A massa, o fluxo migratório é capaz de alterar as bases culturais. Então, em determinadas regiões em que havia uma cultura mais judaica, foi construído um templo daquela religião, depois, pelo fluxo migratório de outras etnias e que acabaram ocupando uma certa predominância e influência, aquilo foi convertido num outro templo religioso e depois acabou revertido em uma igreja do catolicismo. Se isso é possível, e foi possível, né, em termos de monumentos, de construção, em termos históricos e culturais, é possível que essa onda migratória, o crescimento da igreja que nós estamos vendo hoje, comece a alterar a realidade espiritual em Portugal. Isso não significa que em 1 de janeiro de 2025 estará tudo alterado. É um processo lento e começa a haver uma expansão da influência do protestantismo, do movimento evangélico. Então nós temos que ter, né, muita paciência nesse momento, mas acima de tudo, não esmorecer, não desanimar, confiar em Deus, porque é o que eu falei, o tempo do crescimento é dele. Nós somos os servos, então nós vamos por aí semeando a semente do evangelho, e quando ele rega e ele dá o crescimento, no tempo certo ele fará isso. Se nós vermos em vida ainda o fruto e uma mudança radical da vida espiritual na Europa, em Portugal, ótimo, bênção, ficaria muito feliz. Se não ver, e talvez os meus filhos ou meus netos verem isso, também vou ficar feliz, porque o nome do Senhor foi exaltado. Então, de todas as formas, a alegria está em servir a Deus, né, e obedecer ao seu mandamento em tudo aquilo que Ele nos manda fazer.